Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora que você já está conhecendo cada vez mais sobre a hipnose e verdadeiramente entendendo a hipnose, né? Então você não vai ser aquela pessoa que vai lá, aplica meramente as técnicas e aí algo acontece que você depois não sabe nem o que está acontecendo. Ao contrário, você está vendo passo a passo como funciona a hipnose dentro do cérebro da pessoa, como a hipnose pode ser cada vez mais efetiva a partir do momento que vocês entendem os conceitos. E você já viu o passo do nosso progresso para a gente realizar a hipnose e você também estudou as induções. A última indução que a gente estudou foi a indução de Dave Elman. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do aprofundamento. E o aprofundamento é uma fase fundamental também dentro do processo da hipnose. Isso porque, imagina, a pessoa vai lá e você faz com ela uma indução. E vamos dizer que você está fazendo com ela uma indução instantânea. Então você está fazendo um arm pull ou você está fazendo um hand drop. Dentro dessa indução, é uma indução realmente de choque, né? Você coloca lá a mão da pessoa, a pessoa está lá, por exemplo, pressionando, pressionando, daqui a pouco ela tem aquele impacto, né? Aquele choque. E o que você vai ver muitas vezes se você não fizer um processo de aprofundamento? A pessoa vai e depois ela volta. Obviamente que a gente está falando aqui do ir, de abaixar a cabeça, fechar os olhos e depois ela emergir novamente. O que está acontecendo para você que já entendeu o que é uma indução? Você está lá dentro do plano consciente, em determinado momento você gera o overload, você gera aquele pico, a pessoa vai para o subconsciente, entra em transe. Só que aquilo é um choque tão forte, é tão rápido, que a pessoa volta para o consciente e emerge. Então o que você tem que fazer dentro de um processo de indução numa fase posterior? O aprofundamento. Esse aprofundamento, eu vou ensinar para você alguns deles, técnicas que você pode aplicar para logo depois de uma indução, por exemplo, uma indução instantânea, não acontecer da pessoa ir para um transe hipnótico e depois emergir automaticamente. Então vamos lá, aprofundamento. Existem vários aprofundamentos. Um aprofundamento, por exemplo, que eu utilizo muito dentro de uma indução instantânea, né? Eu faço a indução instantânea, a pessoa foi para aquele estado e, ato contínuo, o que eu faço? Coloco a mão no ombro dela, simplesmente aqui o dedo no ombro, lembrando que a gente tem, a gente hipnotiza com elegância, então basicamente eu não vou enfiar uma mãozão aqui no ombro da pessoa, eu com a ponta do dedo dou uma leve pressionada para baixo, e aí eu dou o comando na seguida, eu dou a sugestão no seguida, e você aprofunda e aprofunda e aprofunda cada vez mais. Então basicamente como é que ficaria isso? A gente estaria lá no hand drop, pressionando, isso, vai pressionando, dorme, aprofunda, vai aprofundando e vai descendo cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Basicamente, o que a gente faz? A gente gera o overload, a gente desce para o subconsciente e no subconsciente a gente aprofunda. É quando a gente tem aquela linha de subida de novo para o plano consciente, a gente aprofunda e aí a pessoa vai indo cada vez mais profundo para aquele estado. Então, basicamente, tecnicamente, o que a gente está fazendo? Estou lá no plano consciente, gerei o overload, desci para o subconsciente. Dei o durma, justamente para quê? Para a hiperestimulação do nervo vago. Dei o durma, ele foi para o subconsciente. Começou a subir para o plano consciente, eu vou e aprofundo. E vou aprofundando, e a pessoa vai descendo cada vez mais. Formas de aprofundamento. A gente tem movimento lateral da cabeça. Então, esse movimento aqui na pessoa, movimento lateral da cabeça, é um movimento que faz com que a pessoa aprofunde o transe hipnótico. Particularmente, eu não gosto desse aprofundamento. E isso é uma particularidade minha. Eu não gosto muito de encostar a mão na pessoa, tocar a pessoa, porque eu acho um pouco invasivo. Então, a minha hipnose vai sempre ser da maneira mais elegante possível, da maneira que a pessoa vai se sentir o mais confortável possível. Então, eu evito esse tipo de movimentação, mas é importante que você, como hipnotista, saiba que a gente está falando aqui de um método de aprofundamento. O outro, essa leve pressão nos ombros que eu falei aqui para você. Pressiona levemente, vai pressionando levemente, e a pessoa tem a sensação de que ela vai descendo e aprofundando cada vez mais. Um aprofundamento que eu utilizo muito na indução de Dave Elman
é justamente o quê? Falar para a pessoa, a partir de agora, todo som que você escuta, pode ser o som da minha voz, pode ser um som aqui dentro, pode ser um som lá fora, qualquer som que você escuta ajuda você a aprofundar ainda mais e ainda mais fundo. Então, se a pessoa está ouvindo um som de ar-condicionado, ou se a pessoa está ouvindo o som de várias pessoas conversando, ou se a pessoa está ouvindo o som de um carro passando lá fora, tudo isso pode ser utilizado para que ela aprofunda. Aliás, você pode utilizar tudo para isso, né? A pessoa foi lá, por exemplo, está em transe hipnótico. A gente sabe que transe hipnótico não é a pessoa estar lá morta, né? A pessoa está consciente, tudo, e a pessoa tossiu. O que você faz? Isso, e quanto mais você tosse, mais você aprofunda esse estado. É uma forma de aprofundamento. Então, mão no ombro, movimento lateral da cabeça, quanto mais você escuta, cada som que você escuta ajuda você a aprofundar. Outra possibilidade de aprofundamento. Digamos que a pessoa está lá, ela já está em transe e você vai aprofundar esse transe, por exemplo, no DVL. O que você pode falar para ela? Bom, nesse momento eu vou ficar 30 segundos, talvez 20, talvez 40, talvez um pouco mais, um pouco menos, em silêncio. Durante esse tempo, o seu subconsciente vai mostrar para você outros caminhos para você aprofundar ainda mais esse estado. O que você faz? Você já começa a dissociar, e isso vai ficar um pouco mais claro para você um pouquinho mais na frente, mas você já começa a dissociar o consciente do subconsciente. É como se você, a partir desse momento, você falasse: consciente, não me enche mais o saco. Subconsciente, a partir de agora eu estou falando com você. Então, fulano de tal, o seu subconsciente vai mostrar para você outros caminhos. E aí a pessoa vai aprofundando e vai aprofundando e vai aprofundando cada vez mais. Outra possibilidade, também utilizo muito no Dave Elman. A pessoa está lá e aí você fez a indução de Dave Elman, tudo correto. E aí você fala, a partir desse momento, você imagina que você está numa plataforma, imagina que na sua frente tem uma escada que desce. Talvez seja uma escada fixa, talvez uma escada rolante, talvez não seja nem uma escada, talvez seja um elevador ou um outro meio de locomoção que vai levar você para essa viagem para baixo, para você poder aprofundar cada vez mais. E 10, 9, 8, 7, 6, e aí você vai indo até chegar no 1. Como a gente está aprofundando, normalmente o que a gente faz? A gente vai do número maior para o número menor. Quando a gente iniciar o processo de imersão, normalmente a gente vai do número menor para o número maior. Então, pessoal, essas são algumas formas de aprofundamento que você pode utilizar. A partir de agora, quando você fizer a sua indução, ato contínuo, você já vai colocar uma forma de aprofundamento. Seja falar para a pessoa, a partir de agora, todo som que você escuta ajuda você a aprofundar ainda mais. Seja tocar no ombro dessa pessoa e falar para ela, e vai aprofundando e vai descendo cada vez mais. Seja a pessoa imaginar uma escada e imaginar que está descendo. Seja o movimento lateral da cabeça. Seja você falar para o subconsciente dela, mostrar outros caminhos. Enfim, seja também a pessoa tossindo e você falando, quanto mais você tosse, mais você vai aprofundando, ou a pessoa está se coçando, quanto mais você se coça, mais você percebe que você pode aprofundar cada vez mais. O mais importante é você utilizar esse momento para dar sugestões de aprofundamento, né? Se você simplesmente der, fui lá, fiz a indução, durma, e aí depois eu não falo nada, eu não dou nenhuma sugestão de aprofundamento, pode acontecer principalmente em induções de choque da pessoa emergir. E aí a pessoa fica, nossa, mas eu fiz a indução tão certinha. Sim, você fez, mas você não aprofundou. Então, a partir de agora, você vai ser um hipnotista melhor ainda. Foi lá, fez o processo, seja uma indução de Dave Elman, seja um hand drop, seja um arm pull, seja Bendler, você vai fazer o processo. Depois do processo, você vai fazer o quê? Simplesmente inserir 1 ou 2 aprofundamentos. E você vai perceber que você vai ter ainda mais efetividade quando você der as suas sugestões. Aliás, na nossa próxima aula, a gente vai falar a respeito de sugestões e como a gente pode tornar as sugestões cada vez mais efetivas. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado. Até a próxima. Valeu!